Repórter Eco especial de hoje lembra os 4 anos da tragédia da Samarco em Mariana, Minas Gerais. Uma das maiores tragédias socioambientais do Brasil e do mundo. Matou todo mundo, velho. Nossa Senhora. A vida dos brasileiros vem sendo marcada por tragédias que destroem uma de nossas maiores riquezas, o patrimônio natural. Em 2019, o fogo se alastrou pela Amazônia e por outros biomas. Praias do Nordeste foram poluídas por toneladas de petróleo cru e a mineração voltou a fazer estragos. Em janeiro, uma barragem de rejeitos se rompeu em Brumadinho, Minas Gerais. Um pesadelo repetido em proporções ainda maiores depois da tragédia da Samarco em Mariana. Há 4 anos, a barragem do Fundão se rompeu, causando mortes, inclusive a do Rio Doce. Susto, incredulidade. 5 de novembro de 2015, dia da maior tragédia socioambiental ocorrida até aquela data no país. Distritos de Mariana, em Minas Gerais, como Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, estão destruídos. A lama avança pelo Rio Doce. Ao não ser contida pelas empresas Samarco, Vale e BHP Billiton, chega ao Espírito Santo. No município de Linhares, deságua no mar e atinge o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, contaminando corais. 19 pessoas morrem, centenas ficam desabrigadas. Quem viveu não esquece. Eu costumo dizer até que quem não morreu no dia 5 morre um pouco todo dia. Eles já tinham constatado alguns problemas na barragem, eles continuaram operando essa barragem e aí as falhas se sucederam e ocorreu o rompimento. Dali para frente, que em questão de 6, 7 minutos a gente perdeu tudo que tinha. É um crime que levou muitas vidas humanas, que trouxe enormes prejuízos ecossistêmicos e ambientais, mas que ainda para em nós a sensação de impunidade. A bióloga Viviane Chu, do Laboratório de Biologia Computacional da USP, liderou o GIAIA, grupo voluntário de cientistas que atuou por mais de um ano, com financiamento coletivo. Eles provaram que a água usada para abastecer mais de 5 milhões de pessoas estava imprópria para o consumo. Quando chega a época das chuvas, geralmente esse rejeito que está depositado no fundo do rio, ele volta e ele contamina de novo a água, né? A qualidade da água praticamente continua sem condições de uso imprópria para os ecossistemas. É um rejeito que tem uma turbidez muito alta, que dificulta a penetração de luz. Então houve uma perda muito grande de diversidade biológica. Muito falta ainda para a recuperação das matas ciliares, para a geografia do rio que foi alterada e principalmente para a punição. No programa Opinião Nacional da TV Cultura, o procurador José Adércio Leite Sampaio, coordenador da Força Tarefa do Rio Doce do Ministério Público Federal, criticou os programas da Fundação Renova, criada e mantida pelas empresas mineradoras para reparar danos às vítimas e ao meio ambiente. Dos 42 programas, só um atingiu a sua meta. E desse universo, não tem escopo definido, quer dizer, não está descrito qual é o conteúdo do programa, quase a metade. 42 só um, esse um qual que é? E até polêmica, polêmico reconhecimento pelo poder público. Gestão de riscos ambientais. Temos um prazo para que a Fundação Renova responda concretamente sobre a situação da água. Queremos um laudo, aliás, estamos desenvolvendo um laudo independente, exatamente para sabermos a qualidade da água, para sabermos os contaminantes do solo, porque esse é um outro dado interessante, que temos que fazer uma abordagem e um tratamento independente. A gente não tem ainda
nenhum estudo que relata realmente os efeitos biológicos do consumo dessa água imprópria a longo prazo. O que a gente sabe é que tem uma casualidade, talvez não uma correlação, aumento de casos de problemas de neurodesenvolvimento, problemas de saúde. O que nós devemos fazer agora? A Renova deve custear todo o serviço relacionado a essas doenças. Se amanhã a gente identificar que essa ou aquela doença não tem relação com o desastre, isso entra numa conta específica chamada de compensação. Porque senão fica uma situação onde o lucro é privado, mas o prejuízo é coletivo. Toda a sociedade acaba pagando pelos erros, né, dos empreendedores e do governo que não fiscaliza. Estamos aqui em Brumadinho. Eu não sei o que aconteceu, mas está com cara de que alguma barragem aqui estourou. 25 de janeiro de 2019, outra tragédia anunciada da mineradora Vale. Desta vez em Brumadinho, a cerca de 60 quilômetros de Belo Horizonte. Mais de 250 pessoas morreram e algumas famílias nem puderam enterrar seus mortos porque os corpos não foram encontrados. Animais e plantas morreram soterrados. O solo ficou contaminado. A destruição foi na bacia do rio Paraopeba, afluente do São Francisco. Já depois de Mariana, em 2016, o Estado já fez uma legislação proibindo a construção de barragens de montante. É muito importante que esse tipo de barragem seja vedado no país inteiro, porque atualmente só em Minas Gerais que esse tipo de barragem é vedado. O que aconteceu em Brumadinho foi uma barragem que já existia há muito tempo, e tinha esse método construtivo. Essa é a tecnologia mais rudimentar e mais perigosa para se estocar o rejeito mineiro. E aí ela acabou rompendo e causando todo esse desastre. Malu Ribeiro, que monitorou pela Fundação SOS Mata Atlântica a qualidade da água em Mariana e Brumadinho, explica que ainda dependem de aprovação no Senado projetos de lei como o que vincula a licença para mineração à exploração a seco e o que estabelece regras para definir o local do empreendimento. Você só poderia licenciar um empreendimento desse tipo se não tivesse logo abaixo dele uma cidade ou uma bacia hidrográfica, um grande rio, que é manancial de abastecimento público, por exemplo, né? E isso não vinha sendo avaliado. Uma outra ação importante são os planos de recuperação de área degradada que têm que estar vinculados às licenças de mineração. Isso traz ações preventivas para que a gente não fique agindo só depois do dano, né? Tem que se agir antes. É um impacto que deixa efeitos negativos para os nossos filhos, para os nossos netos e para todas as gerações futuras. Mas a gente continua trabalhando porque a gente acredita, a gente não desiste. A gente pode deixar um mundo melhor para as gerações futuras. E você vai ver daqui a pouco a situação dramática das pessoas que foram vítimas da tragédia em Mariana. O difícil trabalho de reflorestamento e recuperação de parte das nascentes do Rio Doce, feito pelo Instituto Terra. E a seguir, o documentário O Amigo do Rei traça o panorama das mineradoras no estado de Minas. O Repórter Eco especial de 4 anos da tragédia em Mariana volta já. Ficção e realidade juntas para contar em detalhes as histórias envolvidas na tragédia socioambiental da Samarco, Vale e BHP Billiton em Mariana. O documentário O Amigo do Rei, dirigido por André Delia, traça um panorama da mineração em Minas Gerais. É um alerta para que os erros na atividade mineradora não se repitam no país.
Temas socioambientais motivam o cineasta André Delia. A importância de preservar florestas para a conservação da água, diante do Código Florestal aprovado em 2012, foi tratada em A Lei da Água. Nós vamos privatizar os lucros e estamos socializando o prejuízo? As ameaças de extinção de biomas brasileiros, causadas pelo desmatamento, estão em Sertão Velho Cerrado. Do cerrado é que eu tiro as ervas para poder permanecer a saúde. A polêmica construção de hidrelétrica na bacia do Rio Xingu, no Pará, aparece em Belo Monte, anúncio de uma guerra. Branco muito doido, branco ladrão, tudo muito ladrão. O filme mais recente, O Amigo do Rei, trata do rompimento da barragem de rejeitos das mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton, em Mariana, Minas Gerais. Uma coisa é você perder sua casa, outra coisa é você perder sua atividade profissional, de pesca, outra coisa é você perder a atividade do turismo, como foi o caso de Regência. Então são vários níveis e várias formas em que as pessoas, as vítimas, experienciaram esse impacto, desse impacto geoquímico na bacia do Rio Doce e nas vilas mais próximas, né, Paracatu e Bento Rodrigues. Hoje não tem nada aí, ué. Tem nada, olha as vazias que sobrou da minha casa ali. Foi um pesadelo, porque a gente não consegue acordar dele até hoje. A gente acorda de noite e ainda pensa que foi mentira, parece que foi mentira, sabe? Parece que a gente está sonhando, parece que foi um pesadelo horroroso. É terrível. A gente costuma falar que o rompimento ele não acabou, né? Tanto de Mariana quanto de Brumadinho, a barragem ainda está nesse processo de rompimento, né? Porque cada vez que chove, esse sedimento volta e com outros episódios de mortandade de peixe, inclusive. O filme integra o projeto de informação ambiental Mar de Lama Nunca Mais. Pedido do Ministério Público de Minas Gerais, o objetivo é impulsionar debates públicos sobre os riscos da atividade mineradora, principalmente nas cidades mineiras. E Mar de Lama Nunca Mais não é só um projeto de informação, é também o nome de um projeto de lei, de iniciativa popular, que teve mais de 56 mil assinaturas e é um projeto de lei muito legal, que ele foi elaborado pela sociedade civil, mas também com auxílio do Ministério Público, que estava olhando ali várias falhas na legislação que permitiam que essas barragens de rejeito, de alteamento a montante, fossem construídas. O documentário inclui cenas do personagem Reinaldo. O deputado corrupto favorece os empresários da mineração. É o amigo do rei. 30 bilhões de multa. Por isso mesmo, deputado. Não dá para parar agora, já estava tudo combinado, não é? Sim, combinado, mas vocês vão ter que pagar, né, cara? Vocês são os culpados, todo mundo sabe. Não. A gente sempre fez assim, nunca deu nada. O amigo do rei é um sujeito empresarial político diluído na sociedade brasileira desde 1500, desde a época colonial. A partir do momento que o poder empresarial controla o governo, o resultado é uma tragédia, crime das dimensões de Mariana, das dimensões de Brumadinho. O documentário alerta para a fragilidade da cidade de Congonhas diante da atividade mineradora. A situação de Congonhas ela é 10 ou 100 ou 1000 vezes pior do que a de Mariana, geograficamente falando, porque a população está a 300 metros da barragem. A distância que há entre Bento Rodrigues e a barragem de Fundão, de 5 quilômetros, aqui em Congonhas são 300 metros. O cineasta afirma que não aprendemos muito com os rompimentos das barragens em Mariana e Brumadinho. Todo mundo usa o minério de ferro, né? Na câmera que está filmando a gente aqui, nos nossos celulares, nos nossos carros. Então não dá para ser contra. O que a gente tem que fazer é ter uma legislação e ter um poder público que possa mediar melhor essa relação entre as empresas e o território e o interesse da população. Cadê o menino que morava aqui? Não mora mais. E a mulher que vivia ali não vive mais. E o rio que passava aqui não passa mais.
O Instituto Terra, em Aimorés, Minas Gerais, promove o reflorestamento e preservação da bacia do Rio Doce. Após a tragédia em Mariana, a Fundação Renova fez uma parceria com o Instituto para recuperar parte das nascentes do rio. Antes uma fazenda, hoje uma floresta. Um oásis em meio à seca da região. Aqui, para onde se olha, o que se vê? Árvore, muitas árvores, mais de 2 milhões, bem diferente de anos atrás. O Instituto Terra foi criado pelo fotógrafo Sebastião Salgado e pela curadora de arte Lélia Vanik. O casal queria reverter décadas de degradação ambiental da antiga fazenda de gado da família. Eles fizeram parcerias, captaram recursos e, em abril de 1998, fundaram a ONG, dedicada ao desenvolvimento sustentável do Vale do Rio Doce. Ao longo dos anos, o local se transformou num centro de pesquisa, um espaço voltado para a recuperação de áreas da Mata Atlântica com a reprodução e o plantio de espécies nativas. O Instituto Terra existe há 21 anos e o trabalho de conservação desenvolvido aqui já virou referência não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Vem gente do mundo inteiro para cá. Vem muita gente. Porque não é só ficar aqui dentro com o trabalho, mas é levar toda essa nossa experiência para fora das nossas fronteiras, para fora das barreiras geográficas e que determinam aí estados, municípios, porque assim, a natureza, a ecologia, ela não tem barreira, né? Ela não tem fronteira. Tudo começa aqui, no Laboratório de Sementes. Para poder fazer floresta, ou para conduzir o processo de enriquecimento de uma floresta, a gente precisa de propágulos. Eles, geralmente, em sua maioria, são as sementes. Então, as sementes têm que ser coletadas e fazer todo o trabalho de processamento, beneficiamento das sementes aqui no laboratório e no viveiro. O viveiro é um verdadeiro berçário. Daqui já saíram mais de 6 milhões de mudas de espécies nativas para abastecer tanto o plantio na RPPN, Reserva Particular de Patrimônio Natural Fazenda Bulcão, quanto os projetos de restauração na região. Esta aqui é uma novidade no Instituto, a substituição dos tubetes de plástico das mudas por este outro material, mais moderno e que não agride a natureza. Esse é o tubete biodegradável, que é uma tecnologia que está em fase de testes, né? Nós estamos avaliando o desempenho dela tanto no mecanismo de produção aqui no viveiro, quanto o desempenho dela no campo. Que material é esse? Isso é uma fibra de celulose, então é um material que se desmancha, se degrada no ambiente à medida que vai passando o tempo com a umidade, com a ação dos micro-organismos do solo. O Instituto Terra atua em projetos de reflorestamento e preservação de nascentes no Vale do Rio Doce. Já foram recuperados mais de 21 milhões de metros quadrados de áreas degradadas e 2.000 nascentes preservadas na bacia hidrográfica do Doce. Mas nos últimos 4 anos, esse trabalho foi intensificado. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015, despejou 39 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração no Rio Doce. A Fundação Renova, que foi a fundação criada para ser o veículo de ação dos diversos programas que existem, eles vieram nos procurar para entender como é que nós poderíamos colaborar com o conhecimento mesmo, a expertise que nós temos. Nós temos uma parceria com a Fundação, onde atuamos em diferentes programas de acordo com a necessidade que eles têm como parceiros mesmos. Então, assim, nós já atuamos na parte de recuperação de nascentes. No primeiro ano foram 511 nascentes que nós colocamos em andamento nesse processo de recuperação, e agora, no segundo e terceiro ano, nós estamos ajudando num processo de assistência técnica aos produtores rurais. Esse desastre é um desastre sem comparação. Então, assim, não existia referência, não existe fórmula mágica, não existe solução rápida, né? Isso tudo é um grande aprendizado que todos nós estamos tendo, e a gente está tendo a oportunidade de transformar realmente uma região que estava completamente degradada em um início de uma recuperação. E veja a seguir: o drama das vítimas de uma das maiores tragédias ambientais do Brasil. O relato é de Jocely Andrioli,
integrante da coordenação nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens em Minas Gerais. O Repórter Eco Especial 4 anos da tragédia em Mariana volta logo mais. Quatro anos depois do mar de rejeitos tóxicos de minério de ferro cobrir a bacia do Rio Doce, a realidade dos atingidos ainda é muito delicada. Há 15 anos, Jocely Andrioli é membro da coordenação nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens e tem acompanhado de perto o drama das famílias na região de Mariana e Brumadinho. Jocely, 4 anos depois do rompimento da barragem de Fundão, como é que estão essas pessoas que perderam familiares, amigos, o local de moradia e o modo de vida? Muita dor e sofrimento ainda continua em toda a região. Dor e vergonha por ver a situação dos atingidos, até hoje não reassentados em Bento Rodrigues, nem em Paracatu de Baixo, nem em Barra Longa. Dor e sofrimento das populações indígenas e quilombolas que são desrespeitadas em seus direitos e a população que hoje começa a ser contaminada por metal pesado. Como está o estado de saúde dessas pessoas? Saúde física, mental e emocional. Aumentou muito a venda de antidepressivos em toda a bacia do Rio Doce, problemas psicológicos. O índice de suicídio aumentou muito nas regiões atingidas. Cada pouco tem uma pessoa tentando se suicidar, especialmente jovens, o que tem chocado bastante a sociedade. As mineradoras têm garantido o abastecimento de água potável para a população? Mariana tem um grande problema porque cada chuva que acontece agora nesse período, né, e até o início do ano, vira uma nova onda de lama, porque o rejeito ainda está em toda a calha do rio. E a mineradora não está garantindo água potável para as famílias? As famílias estão sem água potável desde o primeiro ano do rompimento da barragem de Mariana. Quem conduz o processo de indenização das vítimas é a Fundação Renova, que é mantida pelas mineradoras. Como é que o movimento dos atingidos por barragens avalia essa situação? Bastante negativo, porque a empresa buscou controlar a situação em toda a bacia do Rio Doce, instituindo a Fundação Renova, no qual ela tem o poder de mando. Dos 7 diretores, 6 são indicados pelas empresas criminosas e 1 só pelo CIF, pelo Conselho Interfederativo dos Governos. Ou seja, a Fundação Renova é uma agência de propaganda incompetente e usa de má fé na atuação com os atingidos em toda a bacia. O que é a campanha A Vale destrói, o povo constrói? Porque os atingidos e os trabalhadores sempre foram os que construíram as coisas e a Vale tem destruído. E a Vale, em 4 anos, na bacia do Rio Doce, se mostra incompetente para construir um reassentamento. Então, simbolicamente, os atingidos resolveram, em forma de mutirão e solidariedade, construir uma casa sobre autogestão e vão construir essa casa em 4 meses. Para provar o que exatamente? Para provar que é possível construir uma casa. Em 4 anos, a Vale não fez isso ainda nos reassentamentos de Bento e Paracatu de Baixo. Em nota, a Fundação Renova diz que as obras de infraestrutura do novo distrito de Bento Rodrigues começaram em janeiro de 2019. As casas passaram a ser erguidas em julho. Em Paracatu de Baixo, a expectativa é que as fundações das futuras casas sejam executadas a partir de novembro de 2019. Quanto à qualidade da água, a Renova afirma que monitora o Rio Doce com base em 80 parâmetros físicos, químicos e biológicos, estudados em 92 pontos. Outros 40 parâmetros avaliam os sedimentos. Segundo a Fundação, os dados coletados atestam que as condições da bacia são hoje as mesmas de antes do rompimento e que todas as análises mostram concentração de metais pesados abaixo dos valores estabelecidos por lei. A Fundação Renova ainda informa que destinou até 31 de agosto de 2019 R$1,840 bilhões em indenizações e auxílios emergenciais
para cerca de 320 mil pessoas. 4 anos depois, existe esperança dessas pessoas de retomarem o modo de vida delas, especialmente aquelas que dependiam do Rio Doce? Cada vez se mostra mais difícil retomar o modo de vida como era antes. Então, na medida que ainda não se tirou o rejeito do rio e continua todo ano com a onda de chuva novamente chegando o rejeito em todos os lugares, isso causa uma dor, uma desilusão, um sofrimento muito grande na bacia do Rio Doce, no litoral capixaba, porque o rio não é apenas uma água que corre. O rio é cultura, o rio é modo de vida, o rio é vida e, portanto, isso foi retirado das famílias em toda a bacia do Rio Doce. E se quiser rever as reportagens, você já sabe, é só entrar no Cultura Digital, baixe o aplicativo gratuitamente no celular. Ou então, se preferir, entre no youtube.com/Repórter TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com o pensamento de Ailton Krenak, líder indígena, descendente do povo Krenak, que vive às margens do Rio Doce e luta para sobreviver à tragédia em Mariana. Ele lamenta a necessidade de uma lei para proteger algo tão essencial para todos os seres vivos quanto um rio. Se temos que legislar para dizer que um rio não pode virar um esgoto, nós perdemos totalmente a reverência e o sentido de afeto com a terra. O Repórter Eco especial 4 anos da tragédia em Mariana fica por aqui. Até o próximo programa.